A paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, que maravilha de Deus. Hoje estamos aqui continuando o estudo, irmãos, do livro de Provérbios, capítulo de número 11, aleluia, a qual, o capítulo 11, irmãos, aqui tem 31 versículos, ensinamentos valiosíssimos da parte do Senhor, Deus para mim e para você, amém? O versículo 1 fala assim, ó, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Irmãos, há muitas pessoas que dizem que servem ao Senhor, irmãos. Quem não serve ao Senhor, a Bíblia diz que ele está cego espiritualmente. Mas quem serve ao Senhor, irmãos, vai trabalhar num lugar e a pessoa pode ser justo, pode trabalhar com honestidade. Só aquilo que ser cobrado, ser vendido, dependente do ramo que a pessoa trabalha. Irmãos, as pessoas fazem coisas erradas, fraudam. As pessoas não cobram aquilo que é certo. Sabe, irmãos? Cobram em exagero. Irmãos, isso Deus não se agrada. O nosso Deus, irmãos, ele é um Deus justo. A balança, irmãos, tem que ser por igual. Irmãos, Deus não vai abençoar um que é preguiçoso, irmãos, que não estuda, que não faz nada. Quando tem alguém que não conhece a ele no momento, que estuda, que acorda cedo, que trabalha, mas eu sou servo de Deus, Deus vai fazer. Deus não faz isso, irmão. Deus é justo. Aqui fala balança enganosa, irmãos. Deus trabalha com a justiça, com a retidão, com a verdade. Deus não é injusto, irmão, ele é justo. Há pessoas que vão trabalhar, irmãos, eles começam a ser desonestos. Irmãos, pessoas que dizem que servem a Deus, irmãos, não pagam seus impostos, estão com a casa próximo de perder, irmãos. Fala assim, Deus vai me dar vitória. Não vai dar não, irmãos. Você teve num longo tempo condições de pagar o imposto certinho. Irmãos, impostos não foi algo que Deus colocou sobre a humanidade. Foi a humanidade que quis, os homens que quiseram. Quando foi escolher o primeiro rei de Israel lá, Samuel veio e explicou, falou, detalhou, irmãos. Ele disse, não, mas nós queremos um rei. Deus falou assim, eles estão rejeitando não a você, Samuel, mas a mim. Então, irmãos, nós temos que ser justos, pagar aquilo que é imposto, é aquilo que é direito. Irmãos, trabalhar com retidão. Irmãos, só pegar aquilo que é direito nosso. Ou, irmãos, tem pessoas que querem ganhar na desonestidade nas pessoas. Irmãos, tem pessoas que vão pesar algo numa balança, um alimento, algo, irmãos, alteram aquele peso para que ela ganhe naquilo. Irmãos, Deus está olhando tudo, irmãos. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Você no seu trabalho, irmão, irmã, seja justo, seja honesto, dê bom testemunho. A Bíblia diz que Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens, Lucas 2:52, assim que temos que ser também, louvado seja Deus. Versículo 2, e vindo a soberba, virá também a afronta. Mas com os humildes está a sabedoria. Irmãos, os humildes têm sabedoria. Os humildes entendem aquela linguagem que Jesus falou. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas os soberbos, a afronta, a arrogância, a altivez, foge desses tais, irmãos. Versículo 3. A sinceridade dos sinceros os guiará, mas a perversidade dos falsos os destruirá. Irmãos, sinceridade. A Bíblia diz que Deus habita na casa dos humildes, aquele que é sincero de coração. Oh, irmãos, é o deleite do Senhor. Mas a perversidade dos falsos o destruirá. Ele mesmo vai cavar sua própria cova. O abismo chama outro abismo, irmãos. Versículo 4. De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Justiça de Deus, irmãos. Oh, que maravilhoso. A justiça de Deus nos livra da morte espiritual. Irmãos, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, dos dardos, das setas do inimigo. Mas aqui, irmãos, a riqueza de nada aproveita no dia da ira. Irmãos, quantas pessoas têm dinheiro, irmãos, mas vivem caindo. Irmãos, muitos estão num cárcere agora. O dinheiro não pôde livrar. Vem uma doença, irmãos, não tem Deus para curar. Vem a tristeza, o dinheiro não pode fazer nada. Mas, irmãos, quando a justiça, a verdade, irmãos, tem tudo, irmãos. Deus nos livra da morte. Aleluia. Versículo 5. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso pela sua falsidade cairá. Mais uma vez, irmãos. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso pela sua falsidade cairá, não prevalecerá, irmãos. Quem anda em sinceridade, em retidão, permanece, mas o perverso, irmãos, pela falsidade cairá. Versículo
6. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os ímpios. Mais uma vez, irmãos, justiça, sinceridade, a justiça dos virtuosos, quem tem virtude de Deus, irmãos. Oh, aleluia, quem entende, irmãos, que tem que servir ao Senhor de todo o coração, de toda a alma. Irmãos, tem virtude, tem graça. Que maravilhoso, irmãos. A justiça, aleluia, os virtuosos, diz aqui a palavra, endireitará o seu caminho, irmãos. Os virtuosos livrará. A justiça dos virtuosos os livrará. Livrará o que? Do mal. O caminho vai ser endireitado, mas a perversidade, irmãos, serão apanhados os iníquos. Versículo 7. Morrendo o homem ímpio, perece a sua expectativa de vida, de tudo, irmãos. Mas a esperança dos injustos se perde. Irmãos, injustiça, iniquidade, perversidade. Irmãos, isso não vai para lugar nenhum. Cairá, destruirá, irmãos. Não tem expectativa para nada, não prevalece, não permanece, irmãos. Isso é bem claro aqui. Nós estamos aprendendo isso aqui no livro de Provérbios, aqui, esse ensinamento maravilhoso. Versículo 8. O justo é libertado da angústia, e vem o ímpio para o seu lugar. Olha, irmãos, que promessa de Deus maravilhosa. Se você hoje está passando por uma angústia, por uma aflição, aqui o versículo 8 fala que você é libertado. Você não vai ficar nessa angústia para sempre, irmãos. Há início, meio e fim. Mas o ímpio, ele vai ficar no seu e no meu lugar. Irmãos, e ele não tem data certa para sair. Mas você é libertado. Ô, irmãos, isso é só para quem teme, só para quem é sincero, tem virtude de Deus, obedece a sua palavra, que vive isso, irmãos. Tome posse disso em nome de Jesus, aleluia. Versículo 9. O hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos libertam pelo seu conhecimento. Irmãos, o homem que tem um coração mau, irmãos, a boca fala que o coração está cheio, ele destrói. As palavras dele são de morte, mas o justo, irmãos, liberta pelo conhecimento da palavra, da verdade, da lei, do mandamento. Oh, irmãos, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra salva, a palavra restitui, a palavra restaura, a palavra não volta vazia sem fazer aquilo que prospera. Tome posse disso, irmãos, em nome de Jesus, aleluia. Versículo 10. No bem dos justos exalta a cidade, e perecendo os ímpios a júbilo. Irmãos, o justo, irmãos, ele é conhecido. Mesmo sem ele abrir a sua boca, são pelas suas ações, pelas suas atitudes. E aqui diz, irmãos, que a cidade exulta quando vê o justo, quando vê alguém, irmãos, que entende, irmãos, numa época dessa nossa de política, ele independe do cargo que ele ocupe, seja presidente ou um vereador de uma cidade, mas ele é justo, irmãos. Faz como Daniel, como Neemias, que era governador, como José, retidão, verdade. Ou, irmãos, nem que pare na cova dos leões, preso na prisão, igual foi José, mas não nega a sua fé, irmãos, aleluia. A cidade exulta, alegra. Ou como o Egito foi abençoado quando José foi ali, irmãos, falar aquilo que Deus o orientava pelo Espírito Santo. O próprio faraó falou assim, aonde vamos encontrar um homem que tem o Espírito de Deus igual esse, irmãos? Ô, irmãos, o homem iníquo, o homem justo, o homem perverso, reconhece isso na sua vida, irmãos. E a cidade exulta. Mas os ímpios, perecerendo os ímpios a júbilo. As pessoas dão graças a Deus, irmãos, quando morre um homem ímpio, injusto. Irmãos, isso é mundo, irmãos. O mundo é assim, irmãos. Versículo 11. Pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios a derruba. Irmãos, o sincero, irmãos, aleluia, o seu proceder, ele tem a bênção de Deus. Aonde ele chega, a bênção de Deus chega junto, irmãos. A cidade, o local, a casa, aonde ele está, irmãos, o lugar é abençoado, exalta, vê cura, vê milagre, vê bênção, a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores, mas a boca dos ímpios derruba, é morte, irmãos. Sobe a boca para proferir palavras maliciosas, perversas, de destruição. E isso é a vida do homem ímpio, irmãos. Versículo 12. O que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado. Irmãos, o homem que por qualquer motivo, irmãos, afronta alguém, humilha alguém, maltrata alguém, irmãos, carece de entendimento, irmãos. Isso é para mim e para você aprender isso nesse dia que se chama hoje. Mas o homem entendido se mantém calado. Irmãos, ele pode ser afrontado, injuriado, tribulado,
alguém vir contra ele, fazer algum mal contra ele, mas ele fica calado. Aquietai-vos de saber que sou Deus, porque ele sabe que a recompensa dele, aleluia, glória a Deus, a provisão, tudo dele vem do Senhor, irmãos. Versículo 13, o praguejador revela o segredo, mas o fiel de espírito mantém oculto. Irmãos, o praguejador, aquele que abre a boca demais, o mexeriqueiro, o contendeiro, irmãos, revela o segredo, irmãos. Tem coisas que é pessoal sua e minha, não pode ser revelado, irmãos. Mas o homem que não tem temor a Deus, a sua palavra, abre a boca demais, irmãos. Revela o segredo. Mas o fiel de espírito mantém seu culto calado. Ele guarda para si, irmãos. Ele entra num propósito de oração, falando com Deus. E Deus sabe, conhece, não precisa de falar para ninguém, irmãos. Versículo 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai. Mas a multidão dos conselhos a segurança. Irmãos, alguns, um ditado popular diz que conselhos fosse bom, irmãos, vendia. Não, irmãos. Para quem serve ao Senhor é o contrário, irmãos. O homem entendido, o homem sábio, ele ouve. Ele entende, irmãos, que ele tem que ouvir. Ele tem que aprender. Todo dia, desde quando você abre os seus olhos, irmãos, Deus está falando comigo, com você. Quando você olha para a natureza, quando você está no silêncio e ali no seu pensamento falando com o Senhor, irmãos, orando. Por isso que fala orar sem cessar. Alguns pensam que é só ficar de joelho 24 horas. Não, é andando, é no trabalho, é no serviço. É onde você está, esteja orando, esteja em comunicação, em comunhão com o Senhor, irmãos. Você está ali, ó, no seu... Oh, Jesus amado, aleluia. Você está ali guardando, irmãos. Ali, na multidão dos conselhos, diz a palavra aqui, ó. A segurança, o versículo 14. Mas no 13 que nós estamos aí, fala assim, mantém-se oculto ali. Segurando, esperando em Deus, irmãos. Uma resposta, uma direção. Aleluia. Isso é o homem fiel, irmãos. O 14 fala assim, não havendo sábios conselhos, o povo cai. Mas na multidão do conselho, a segurança. Falando do 13 e o 14 ao mesmo tempo, irmãos. Conselhos, irmãos. Oh, que maravilha de Deus, da sua palavra. Aqui o livro de Provérbios, irmãos. Nós falamos no Provérbio capítulo 1. Salomão falou mais de 3.000 provérbios. Quantos conselhos de Deus, irmãos. Aqui nesse livro, até o capítulo 31, vamos aprender aqui, irmãos. Mesmo que tendo outros autores, vamos aprender da parte de Deus para nós aplicarmos na nossa vida. Começamos aqui no versículo 1 hoje, do capítulo 11, falando sobre balança enganosa. Irmãos, quantos, cada versículo de Provérbios é um ensinamento maravilhoso para mim e para sua vida, irmãos. Ô, irmão, vamos aprender, vamos ver todos os vídeos, vamos participar, irmãos. Vamos compartilhar com outras pessoas, irmãos, para que a palavra do Senhor chegue e vidas sejam transformadas. Na multidão de conselhos, a segurança. Quando você ouve, você guarda a palavra, irmãos, a segurança em todas as áreas da sua vida. Aleluia. Mas não havendo sábios conselhos, o povo cai. Irmãos, isso é numa nação, isso é dentro do ministério cristão, isso é dentro de uma casa, em qualquer lugar. Não havendo sábios conselhos, o povo cai. Tem que ter alguém que tem que ser firme, irmãos, na palavra, se manter firme. Tem uma palavra só, é sim ou não, não. Versículo 15, de certo, sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece aos que dão as mãos estará seguro. Irmãos, não fique fiador, irmãos. Falamos isso aqui no início desse estudo de Provérbios. Vai lá, converse com a pessoa, desfaça aquilo que você falou, peça perdão, irmãos. Mas não fique, irmãos. É prejuízo, irmãos. Você vai sofrer penas por escolhas erradas. Não fique por fiador, irmãos. Você pode dar. Aquele que é liberal dá, abençoa. Lá nos evangelhos, irmãos, no sermão da bem-aventurança, fala assim, que aquele que sabe que o fulano quer algo emprestado, irmãos, e foge dele, tá errado. Você podendo, irmãos, dê a ele sem esperar nada em troca, que o Pai Celeste recompensará em secreto. Oh, aleluia, maravilhoso é o Senhor, irmãos. Versículo 16, aleluia. A mulher graciosa guarda honra, como os violentos guardam as riquezas. Irmãos, a mulher de Deus, a mulher entendida, a mulher sábia, diz a palavra. Vamos chegar lá nesse provérbio, edifica a sua casa. A mulher, aleluia, virtuosa, quem a achará? Tá isso aqui em Provérbios também, irmãos. Mas com os violentos, como os violentos guardam a riqueza. Olha que comparação, irmãos. Os homens violentos, eles até matam.
para guardar suas riquezas com tanto zelo. Assim você tem que guardar as virtudes de Deus, irmãos, que Deus dá na sua vida, com zelo. Não matando ninguém, mas com zelo, com temor. Aleluia. Versículo 17. O homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. Irmãos, olha que maravilhoso, irmãos. Se fôssemos falar só esse versículo aqui, irmãos, íamos ficar aqui horas aqui. Irmãos, naturalmente falando, irmãos, coma direito, durma bem. Não coma coisas que vão fazer mal para a sua saúde, irmãos. Não exagere no açúcar. Irmãos, nas coisas que viram açúcar no seu sangue. Irmãos, coma só o que você aguenta comer, irmãos. Que comer demais é glutonaria, é pecado. Irmãos, glutonaria, irmãos. Quem vive na prática da glutonaria é pecado e não é do reino dos céus, irmãos. O homem bom, diz aqui a palavra, cuida do seu corpo, cuida de si mesmo. É do corpo físico e do espiritual. Ora, jejua, busca estar na presença do Senhor. Irmãos, cuide de você. Durma direito. Ô, irmãos, saiba o que você está fazendo, com quem você anda, com quem você conversa. Ande com pessoas que têm a mesma fé que você, que sejam mais servos fiéis a Deus do que você, irmãos. Cuide de você, se ame. Ô, irmãos, aqui fala que o homem cruel prejudica o seu corpo, o corpo físico, come desordenadamente. Irmãos, é mexeriqueiro, é beberrão, é glutão. Um homem, irmãos, cruel se prejudica o seu corpo, irmãos. Não tem amor por si próprio. Irmãos, só que eu tenho que aproveitar a vida. Não é, irmãos. Aproveitar a vida com sabedoria. Irmãos, não teme a Deus, irmãos. Pode o corpo dele e a sua alma passar a eternidade no inferno, irmãos. Isso é muito sério. Então, o homem bom, irmãos, cuida de si mesmo. O homem que tem temor a Deus. Mas o homem cruel prejudica o seu corpo. Versículo 18. O ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia justiça haverá galardão fiel. Irmãos, você teme a Deus, tem galardão fiel. Mas para o ímpio, irmãos, é tudo falso. 19. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal para a morte. Irmãos, quem serve a Deus, irmãos, vai passar a eternidade com o Senhor, irmãos. Quem planta no Espírito colherá a vida eterna, mas quem planta na carne, diz a palavra, corrupção. Versículo 20. A abominação ao Senhor são os perversos de coração, mas os de caminho sincero são o seu deleite. Irmãos, é abominação, irmãos. O homem, diz a palavra, perverso de coração, porque ele só quer ver o mal. Só tem prazer, irmão, mas os sinceros são o seu deleite, o seu prazer. Irmãos, Deus tem prazer na nossa vida, irmãos, como somos sinceros a Ele. Aleluia. Versículo 21. Ainda que junte as mãos o mal, não ficará impune, mas a semente dos justos será liberada. Ô, irmãos, ainda que junte as mãos, o mal não ficará impune. Irmãos, o homem que faz mal, irmãos, não ficará impune sem castigo, diz a palavra aqui, ó. Mas a semente do justo será liberada, será abençoada, crescerá, florescerá, irmãos. Que maravilhoso, aleluia. Versículo 22. Como a joia de ouro no focinho de uma porca, assim a mulher formosa que aparta da razão. Irmãos, nos dias atuais que nós vivemos, irmãos, não só mulheres como os homens querem cuidar do corpo, ter uma estética bonita. É errado cuidar? Não é, irmãos. É errado comer bem para ter um corpo bem cuidado? Não. Mas, irmãos, o que tem que ser primeiro lindo, irmãos, abençoado, é o nosso interior, irmãos. O interior manso, tranquilo, sincero, temente a Deus. Não adianta, irmãos, ter a beleza exterior bonita, mas por dentro, irmãos, é um sepulcro caiado. Nada presta, irmãos. Não adianta, tem que ser interiormente bonito, igual exemplos na Bíblia, já que está falando de mulher aqui, Esther, Débora, irmãos, mulheres que tinham uma beleza exterior por fora, lindas, como diz a Bíblia, irmãos, mas também por dentro eram mulheres abençoadoras, tementes a Deus, sinceras, irmãos, tinham um coração voltado para o Senhor, assim que tem que ser, irmãos. A igreja de Cristo tem que ser assim também, aleluia. 23. O desejo dos justos é tão somente para o bem, mas a esperança dos ímpios é indignação. O homem justo, irmãos, ele quer fazer o bem, porque ele quer agradar o Senhor, mas o ímpio, irmãos, indignação, nada tá bom, só quer ver o mal, só deseja o mal, nada o satisfaz. Às vezes é um homem que tem tudo materialmente falando, irmãos, mas só anda revoltado com a vida, desgostoso. Esse é o homem ímpio, irmãos. Versículo 24. Alguns que dão generosamente, e ainda se eles acrescentam mais. Outros que retêm mais do que é justo.
mas para sua própria perca. Irmãos, quem entende o propósito do reino de Deus, irmãos, abençoa a obra, abençoa o irmão, abençoa o ministério que congrega, levando sua oferta, seu dízimo, porque ele tem prazer em fazer isso ao Senhor, é com alegria, irmãos, como fala lá em Coríntios 9:6. Mas aquele que retém mais do que é justo, irmãos, é para sua própria perca. Irmãos, já entra a ganância, a avareza. Deus não está nisso, irmãos. Versículo 25. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Alma generosa, irmão, aquele que dá, aquele que ajuda, aquele que está junto, aquele que ajuda a carregar o fardo do outro. Gálatas 6:2. Aqui diz a palavra: prosperará, e aquele que atende também será atendido. Irmão, se você ajuda as pessoas, você será ajudado. Mateus 7:12. O que querer que os homens vos façam, façais vós também. Que maravilhoso. Versículo 26. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas a bênção haverá sobre a casa do que o vende. Irmãos, aquele que tem, irmãos, o mandamento de Jesus é: aquele que recebe de graça dá. Vende, irmãos. Aqui, aquele que tem, ele vende. Se a pessoa não puder comprar, irmãos, ele abençoa, ele dá. Aleluia. Ele não guarda, irmãos. Ele é igual Jesus fala em Filipenses 2:5. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele sente a dor, ele sente a necessidade do seu próximo, irmãos. Isso é maravilhoso, aleluia. Versículo 27. O que cedo busca o bem, busca favor. Mas o que procura o mal, esse lhe sobrevirá. Cedo, irmãos. Ao romper da alva, por judeus é 6 horas da manhã, já está ali clamando, buscando, lendo a palavra, irmãos, pedindo misericórdia pela madrugada. Irmãos, esses recebem bem do Senhor, irmãos, mas o que procura o mal, esse lhe sobrevirá. Irmãos, é uma colheita a vida nossa, irmãos. Temos que tomar cuidado com isso. Você, meu amigo, que está pela primeira vez, você aí, minha amiga, vendo esse vídeo, busque o bem de Deus, busque a leitura da palavra, busque orar, busque estar na presença do Senhor, que o bem lhe sobrevirá. Mas se você buscar o mal de alguém, desejar o mal vai vir sobre você. Isso é muito sério. Versículo 28. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos descerão como a rama. Irmãos, não confie nas riquezas. Confie no que vem do alto, irmãos, que permanece. Busque a Deus, irmãos, mais do que a prata, o ouro, os rubis. Isso o livro de Provérbios nos ensina. Aí nós vamos reverdecerão, né? Vão florescer como a rama. Que maravilhoso, irmãos. Versículo 29. O que perturba sua família herdará o vento. O tolo será servo do entendimento de coração. Irmãos, o homem mau, quando fala de homem na Bíblia, fala mulher, que perturba sua casa, seus filhos, ou seja, o esposo, a esposa, o esposo, os familiares, irmãos. Vai vir vento sobre você, vai vir situações que vão te colocar à prova, que você vai perder o controle, porque você está desejando mal para sua própria família. Jesus ensina para nós que aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo, negou a fé. Mas aqui diz, mas o justo, aqui fala aqui, mas o tolo será servo do entendido de coração, que busca a Deus, irmãos. 30:31 para a gente encerrar. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha alma, sábio é. Ganha almas, irmãos. Prega a palavra que estamos fazendo aqui. Queremos ser sábios na presença do Senhor. Versículo 31. Eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio o pecador. Irmãos, se você busca o bem, você vai ser retribuído com o bem. Mas se o ímpio se busca o mal, retribuído com o mal, irmãos. Vamos ser sábios, vamos pregar a palavra, ganhar almas, irmãos, ser sábios e buscar o bem do Senhor para a nossa vida, amém? Irmãos, capítulo 11 de Provérbios encerrado. Deus te abençoe grandemente. Não esqueça, irmãos, no nome de Jesus, deixar um joinha aí no canal, comentário, se você, mesmo que você queira uma explicação melhor, irmãos, a gente vai no comentário responder alguma dúvida que ficou, e juntos, irmãos, vamos aqui fazer a obra do Senhor, amém? Participe, comente, deixe o joinha e compartilhe esse link com seus contatos aí, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Deus abençoe.